Esse é um momento de Deus falar conosco de forma muito reveladora, através da sua palavra. E esse é um momento de Deus ministrar no seu coração. A você que também nos assiste aqui online, Deus abençoe sua vida também. Aproveite e já se inscreve no canal e ative o sino das notificações. Compartilhe esta mensagem. Este é o momento de Deus falar conosco. Lucas, capítulo 13, a partir do verso 22, quem encontrou diz amém. Lucas 13, a partir do verso 22, diz assim: E percorria as cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E disse-lhe um: Senhor, são poucos os que se salvam? E ele lhe respondeu: Esforçai-vos para entrar pela porta estreita. Porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, e começardes de fora a bater a porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E respondendo ele, vos disser: Não sei de onde vós sois. Então começareis a dizer: Temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. E ele vos responderá: Digo-vos que não vos conheço, nem sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos, os que praticais a iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó, e todos os profetas no reino de Deus, e vós lançados fora. E virão do Oriente, e do Ocidente, e do Norte, e do Sul, e assentar-se-ão à mesa no reino de Deus. Amém? Tome seu assento. Esta pergunta ecoou esta semana na minha alma. Senhor, são poucos os que se salvam? Tempos atrás eu conversava com uma jovem e eu disse assim: se Jesus voltasse hoje, você estaria salva? E ela disse: não. Se você morresse agora, você morreria com Cristo? Ela disse: não. Como pode muitos de nós admitirmos tal fato e ainda assim continuar na mesma vida? Continuar com a consciência plena de que está perdido. Como se esta perdição fosse algo raso, simples, não compreendendo que esta perdição é eterna, e que a única maneira que nós temos de ser salvos é nos agarrando na graça de Cristo, é aproveitando esta oportunidade que temos de ser salvos por Ele, porque não merecíamos e não merecemos. Romanos capítulo 3, verso 23 diz que todos nós aqui, homens e mulheres, jovens e idosos, pastores e ovelhas, todos nós pecamos e destituídos fomos da glória de Deus, mas que por causa dele temos vida,
No entanto, observa-se que muitos fazem pouco caso da graça salvífica de Deus. A única coisa pela qual eu posso ser salvo, muitas vezes eu desprezo. E nós temos desprezado a graça salvífica do Senhor. Jesus começa o capítulo 13 de Lucas falando sobre arrependimento. E ele começa falando sobre uma necessidade que eu e você temos de nos arrepender. Nos arrepender dos nossos pecados, das nossas mazelas, das nossas falhas e das nossas imperfeições. E todos nós aqui temos algo pelo qual nós devemos nos arrepender. Só que parece que nós estamos vivendo confortavelmente com isso. O problema é quando nós vivemos de forma confortável. E estamos empurrando lá para frente, deixando para depois. A verdade é que nós não caímos em si. Como o filho pródigo caiu em si e disse, quando ele cai em si, ele diz, levantar-me-ei, e irei ter com meu pai. Ele disse, eu estou perdido, mas existe um lugar para onde eu posso ir, de volta para o meu pai. Esse jovem nos ensina a percepção de perdição que ele se encontrava e que nós precisamos ter. Porque quando você, que ministra a palavra, e não querendo ser presunçoso, ou ser melhor, ou mais elevado do que alguém, observa o contexto geral, chega à conclusão de que as pessoas não estão nem aí, nem estão chegando. Não leva a obra de Deus a sério e não leva muito menos Deus a sério. Entra pelo ouvido e sai pelo outro. E aí se encaixa esta geração naquilo que Jesus disse, assim como foi nos dias de Noé, comia-se, bebia-se, dava-se em casamento, até que Noé entrou na arca e eles não perceberam. Mas o tempo era oportuno para a salvação, mas estavam distraídos demais. Talvez você esteja distraído demais nos seus afazeres. É possível que você não tenha tempo para Deus, e a verdade é que nós não temos tempo para Deus. Essa é uma verdade que tem que ser esfregada na nossa cara. Isso não é uma ofensa a nós, é uma verdade que nós precisamos tê-la esfregada na nossa cara. Porque você tem tempo para tudo, mas você não tem tempo para Deus. Quem quer dá um jeito, quem não quer dá uma desculpa. Você não tem tempo para Deus porque Deus não é prioridade na sua vida. E porque você não entendeu o favor de Deus para contigo. Essa é a verdade. E isso tem que ser esfregado na sua cara. Isso tem que ser esfregado na nossa cara. Porque esse evangelho que tem sido pregado por aí, que vai dar tudo certo, e essas mensagens que nunca fala da volta de Cristo, de arrependimento, de santidade, essas mensagens nunca irão produzir salvação e arrependimento nos corações. Nunca. E como diz uma canção que foi criticada essa semana, eu vi alguma coisa dessa natureza por um líder religioso muito famoso no Brasil. Porque pararam de falar do céu? Acham que Cristo não vai mais voltar? Já não se fala mais em oração. E santificação não querem mais pregar. Porque essas mensagens não traz para o pregador aplausos. Porque essas mensagens não faz com que o pregador seja elogiado.
Aliás, quando você prega um sermão duro, você muitas vezes é rechaçado por alguns. Não, o pastor pregou um sermão duro. Não, o pastor jogou indireta para mim. Eu só estou pregando a palavra. E se doeu em você, é o Espírito Santo dizendo: minha filha, está doendo, porque eu ainda te amo. Porque a Bíblia diz que Deus corrige a quem Ele ama. E às vezes eu encontro pessoas, e são essas pessoas que muitas vezes trazem uma profunda alegria no coração, que diz: pastor, quando o senhor pregou aquela palavra, eu vi quanto errada eu estava no pecado, estava no erro, mas aquela palavra entrou no meu coração, e à medida que o senhor pregava, eu me via no erro, o quanto eu preciso mudar. Eu falo: glória a Deus, você compreendeu, que tudo que falou tocou nela, tocou nele. E ele compreendeu que precisava voltar para Cristo, que contemplou os próprios erros. E Jesus, ele traz um sermão de arrependimento nesse texto. E dentre as pessoas que estão com Jesus, um questiona Cristo com a seguinte pergunta: Senhor, são poucos os que se salvam? Porque todos nós nascemos perdidos. Todo ser humano nasce perdido e condenado à perdição eterna. E foi por esta perdição eterna que Jesus veio, para nos proporcionar a oportunidade de salvação. Então, este homem, creio eu, chega para Jesus, que seja um homem talvez, não sei, e diz: Senhor, são poucos os que se salvam. E aí eu quero lançar essa pergunta para você. Eu quero que nós possamos nos debruçar sobre essa pergunta. São poucos os que se salvam? Será que você, se morrer agora, esta noite, se não acordar amanhã, porque estamos susceptíveis a isso, será que se você morrer esta madrugada, você estará com Ele? É uma pergunta que eu não posso responder por você. É algo pessoal seu. Eu não posso olhar aqui para alguém e dizer: se você morrer, você não vai estar com Jesus. Isso não cabe a mim, eu não conheço você. Eu não sei da sua intimidade, da sua vida. Mas você pode fazer uma análise da sua vida, como Paulo diz: analise o homem, assim examine o homem a si mesmo. E eu quero que você analise hoje a sua vida com Deus. Não é sobre religião, não é sobre placa de igreja. Que você hoje possa ser levado a uma profunda reflexão sobre si mesmo. E dizer: Deus, se o Senhor vier agora, eu estou aonde eu vou, para onde? Estou salvo, estou perdido? E talvez alguns de vocês possam dizer: pastor, se Jesus vir hoje, eu estou perdida. Mas até quando? Agora você pode dizer: Deus, eu estou perdida agora, mas eu me arrependo e entrego a minha vida ao Senhor. Ao analisar a sua vida, a qual conclusão você chega? A Bíblia diz que será num piscar de olhos, no ressoar da trombeta. Não dará tempo de corrigir. O tempo é agora, que você está ouvindo e vendo. Essa é a mensagem que precisa voltar para os púlpitos das mais diversas igrejas, dos mais diversos templos. Esse negócio de passar a mão na cabeça das pessoas. Esse negócio de você falar manso e pisando em ovos com pessoas. Você tem que pisar em ovos, porque é o alecrim dourado do campo. Eu queria ver Jesus chegando nessa geração. João Batista chegando dentro das igrejas hoje, todas. Subir no púlpito: a paz do Senhor, irmãos. Quem vos fala é João Batista, aquele que veio preparar o caminho. Raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da condenação eterna? Não era isso que João Batista pregava?
raça de víbora. O que é víbora, pastor? Cobra. João Batista dizia: cobras malditas. Quem vos ensinou a fugir da condenação vindoura? Pensas que poderá se livrar da condenação? Jesus entrando nas sinagogas, nos templos e dizendo: sepulcros caiados, por fora vocês estão bonitos, rindo, bem vestido, sorriso encantador, mas dentro de vocês tem ódio, tem rancor, tem mentira, tem inveja, tem submissão. Esse seria o sermão que nós ouviríamos hoje. Quem iria pertencer à igreja de Jesus de João Batista? Quem iria para um culto na igreja de João Batista e de Jesus? Eu? Ir lá naquela igreja do pastor João Batista? Para ouvir só aquilo? Mas o evangelho salva, limpa e purifica. Mas o falso evangelho te engana. E no final das contas você está longe do Pai, condenado à perdição eterna. Ouvir a palavra. Portanto, alguém pergunta a Jesus. São poucos os que se salvam. Jesus não responde dizendo: é muito, é pouco. A resposta de Jesus é: esforçai-vos. Diga assim: esforçai-vos. Jesus traz uma exortação: esforçai-vos para entrar pela porta estreita. Tem muita gente querendo caminhar por porta larga. Passa tudo, pode tudo. É manso, é leve. Eu consigo passar com minhas bagagens, porque a porta é larga, porque o caminho é largo. Não tem nada que me impede. Mas Jesus continua a resposta dele dizendo: porque eu vos digo que muitos procurarão entrar, mas não poderão. E por que isso? A gente precisa observar duas coisas aqui. Aqui é revelado dois tempos nesse versículo. Diga assim: dois tempos. Diga: dois tempos. Primeiro tempo, o tempo que você pode entrar e você não entra. O tempo é agora que você e eu podemos entrar e não entramos. A gente passa na porta e diz: amanhã eu entro. A porta está aberta, amanhã eu entro. Não é assim? Igual no tempo de Noé, quando a porta da arca estava aberta, ninguém acreditou em Noé. Mas a Bíblia diz que quando Noé, nem foi nem Noé não, a Bíblia diz assim: e Deus fechou a porta pelo lado de fora. E quando a porta foi fechada, as primeiras gotas de chuva do dilúvio começaram. Naquele tempo não havia chuva, mas agora está tendo. E o povo falou assim: o louco estava certo, o doido estava certo. Vamos correr para ver se ainda pega a porta aberta. E eu acredito que muitos: Noézinho, pelo amor de Deus, abre a porta. E Noé disse: não fui eu que tranquei. O dono do dilúvio trancou e eu não tenho chave. E as águas, a Bíblia diz que o grande abismo se rompeu. E as águas torrenciais caíram. E assim acontecerá com essa geração promíscua. Assim acontecerá. Então o primeiro tempo é o tempo aonde você pode entrar e você não quer entrar. Mas o segundo tempo, e esse é terrível, é o tempo onde você quer entrar. Porque no primeiro momento você não quer entrar e a porta está aberta. Mas agora o segundo momento é o momento que você quer entrar, mas não é mais possível. E aí é onde muitos acordam. Porque o texto diz que muitos vão procurar entrar, mas não poderão.
Porque esta porta já estará fechada, não será mais possível. E é aí que muitos caem em si. É aí que muitos são exemplificados pelas 5 virgens imprudentes. Abre-nos. Quem sois vós? Não conheço. Nunca vos conheci. Então esses 2 tempos, e aí eu te pergunto, o tempo de entrar pelas portas é agora, irmão. Você está envolvido demais com o mundo. Você está envolvido demais com as coisas desta vida. E a Bíblia diz, não ameis o mundo e nem no que o mundo há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. A Bíblia diz, adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Portanto, todo aquele que quer ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Versículo 25. Quando o pai de família se levantar, e eu creio que esse Deus Todo-Poderoso está se levantando do trono, e cerrar a porta, quer dizer, fechar a porta. Quando Deus Todo-Poderoso se levantar e fechar a porta, o que vai acontecer depois que a porta é fechada? Muitos começarão a bater. Do lado de dentro? Não. A bater do lado? Muitos vão ficar do lado de fora. Abra sua boca e declara assim: muitos vão ficar do lado de fora. Eu espero em Deus, irmãos, com toda a minha alma, que eu, cristiano, não fique do lado de fora. Que isso, pastor? Claro, a vida com Deus é um individual de cada um. E todos nós precisamos nos arrepender das nossas mazelas e examinar o nosso coração. Examinar as nossas motivações. Peço a Deus que Ele possa me esfregar na minha cara os meus erros. Então é tempo de você entender que esta porta está se fechando aos poucos. E que talvez você não está percebendo que você está ficando do lado de fora. Mas ainda dá tempo você entrar, porque você está ouvindo esta mensagem. Mas esta verdade só se torna uma realidade dentro de você quando você é convencido disso e se arrepende. E você tem que sair daqui hoje dizendo: Deus, eu preciso me arrepender. Eu tenho que parar de brincar de ser crente. Eu tenho que parar de brincar com o evangelho. Porque tem muita gente dentro da igreja que está brincando. O pastor está pregando e você está assistindo no celular. Você está mandando um WhatsApp para não sei quem. Deve ser o diabo que está mandando a mensagem para você. Não é que tem aqui não sei, né? Se é verdade aí, foi a revelação. Estou falando no sentido genérico. Cerrar a porta, um dia esta porta será fechada. E começar a desabater do lado de fora. Muitos vão ficar do lado de fora. Muitos só vão se despertar quando a porta estiver fechada. Muitos só vão se despertar quando a porta estiver fechada. E olhe para mim cá, ó. Preste atenção. Você está aqui para ouvir a palavra de Deus. Esse lugar é um lugar de adoração e de ministração de palavra. Aí Jesus continua, que muitos vão dizer, então começareis a dizer, temos comido e bebido na tua presença. Trocando em miúdos, Senhor, eu sou crente. Senhor, eu era profeta, eu era pastor, eu era líder. Senhor, eu era da igreja do pastor João, do pastor Antônio, do pastor Carlos, do pastor Cristiano. Eu cantava no louvor, eu tocava, eu era líder de não sei o quê. Trocando em miúdos. E ele vos responderá, digo-vos que não vos conheço. Quando é que a gente conhece alguém?
Quando a gente tem relacionamento. Quando é que Deus nos conhece numa perspectiva de relação? Quando nós nos relacionamos com Deus. Esta geração de crente não sabe o que é vida de oração. Essa geração de crente não sabe o que é orar. Essa geração de crente aqui só sabe o que é a internet. WhatsApp, Instagram, Facebook. Trabalho demais. Mas não sabe o que é joelhos dobrados, quarto fechado e céu aberto. Não conhecem a voz de Deus, porque estão atrás de oba-oba. Essa é a verdade que precisa ser esfregada na cara de todos os cristãos dessa nação. Nós estamos atrás de cantores famosos, de pregadores famosos, levantando bezerro de ouro dentro dos templos. É isso que a gente está. Versículo 28, 27. E ele vos responderá: digo-vos que não vos conheço, nem sei de onde sois. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Tem gente que aprendeu a conviver muito bem com o pecado. Está na igreja há anos, mas carrega o pecado de estimação. Ai de quem tocar na palavra pecado. Carregam uma vida dupla. Ao mesmo passo que está em cima do altar, está nos pecados da vida. A mesma mão que levanta dentro dos templos é a mesma que lá fora comete as atrocidades. A mesma boca que adora a Deus é a mesma que mata o outro com a língua. Aí Jesus diz: apartai-vos de mim. Para onde? Versículo 28. Ali haverá pranto e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas no reino de Deus, e vós lançados fora. Vós lançados fora. Eu não quero ser lançado fora, e eu também não quero que você seja lançado fora. E é por isso que essa mensagem é tão importante para nós. Nesse versículo a gente aprende que é salvação para uns e condenação para outros. Porque Deus quer condenar uns e salvar outros? De forma alguma. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas a desobediência humana. Você quer compreender isso? Entenda o princípio da paternidade. Um pai e uma mãe chega para o filho: meu filho, não vai por esse caminho. Não caminhe por aí. Você está num caminho de morte. Sai desse caminho, sai dessa situação. Para de andar com fulano, para de andar com Beltrano, é má companhia para você. Todos nós já passamos por isso, já contemplamos família assim. Aí daqui a pouco é assassinado. O pai queria aquilo para ele? O pai queria aquilo para ele? Não. Se tivesse ouvido o pai, estava salvo. Mas fez pouco caso da palavra do pai, dos conselhos do pai. É assim que a gente se comporta. Entra no ouvido, sai pelo outro, até você se dá mal. Sua mãe lhe fala: larga isso. Nada, mãe, não sei o quê. É desse jeito que a gente se comporta espiritualmente, irmão. Da mesma maneira que um jovem se comporta para com seu pai biológico, terreno, nós nos comportamos espiritualmente com Deus. Nada. Vou tocando minha vida, brincando com aquilo que não deve ser brincado. Muitos virão de diversas partes e assentar-se-ão à mesa. Eu quero estar sentado à mesa.
Eu quero que você também esteja sentado à mesa. Que a sua família esteja sentada à mesa. Basta que nós venhamos nos arrepender. Arrependimento nos conecta à mesa. Se esse texto começa falando sobre arrependimento, porque arrependimento nos conecta de volta para Deus. E para que haja arrependimento é necessário que haja um reconhecimento dos nossos erros, dos nossos pecados. Diga: Deus, eu errei. Por que Davi foi um homem segundo o coração de Deus? Porque ele era perfeito? Não. Davi foi um dos homens mais cruéis que teve na Bíblia. Mas ele, quando errava, dizia: contra ti, Senhor, eu pequei. Eu fiz o que era mal aos teus olhos. Não retire de mim o teu espírito e não me lance fora da tua presença. Eu não tenho medo de perder o reino, eu tenho medo de perder o rei, o Senhor. Hebreus 9, 27 e 28 diz: e como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para levar os pecados de muito, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que esperam a salvação. E eu estou esperando, porque eu preciso da salvação. Eu sou um perdido que precisa de um Salvador. Eu sou um sujo que precisa do sangue do Cordeiro para me limpar. E se você não se considera assim, você deve ser a quarta pessoa da Trindade. Você é santo demais. Lucas capítulo 12, verso 20 diz: louco, esta noite te pedirão a tua alma, o que tens preparado e para quem será. Se esta noite você morrer, o que você tem preparado e para quem será a tua alma? Estou ganhando o mundo, de que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Mateus capítulo 22, verso 14 diz: porque muitos serão chamados, mas poucos serão os escolhidos. Jesus chama a todos. Vinde a mim todos que estão cansados, oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Então muitos são chamados, irmãos. O convite à salvação é para todos, mas nem todos querem, e por esta razão poucos serão os escolhidos. Apocalipse capítulo 3, 20, Apocalipse capítulo 20, verso 15. Naquele grande dia, diz assim: e aquele que não for achado escrito no livro da vida, será lançado no lago de fogo. Onde nos versículos anteriores diz que está a besta, o falso profeta e o diabo. Aquele que não for achado escrito no livro da vida, será lançado no lago de fogo. É condenação eterna. Não acredito, é um direito seu. É um direito seu não acreditar. Mas saiba que você está colocando a sua eternidade em risco, porque a única maneira de eu e você sermos salvos é por meio de Cristo Jesus. A Bíblia diz que não há outro nome pelo qual importa que sejamos salvos, senão somente a Cristo. Eu sou salvo não porque eu mereço, mas porque Ele me concedeu graça. E eu preciso me agarrar a isso. É como alguém que está afogando e entende que vai morrer afogado, mas de repente aparece uma boia e você se agarra à boia, sabendo que a boia te salva do afogamento e da morte. Jesus é esta boia que a gente precisa se agarrar. E para a gente ir caminhando para o final, Isaías 55, versos 6 e 7. Buscai o Senhor
Buscai o Senhor, buscai ao Senhor, enquanto se pode achar. O tempo está acabando. Invocai-o enquanto está perto. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe, abandone o ímpio, o seu mau caminho. E o homem maligno, os seus maus pensamentos. Que pensamento se alimenta dentro do seu coração? Abandone, lance fora, está te prejudicando. Pensamentos ruins, pensamento contra o outro, deixa para lá, abençoa, libera perdão, está tudo em paz. Deixa para lá, lance fora. O homem maligno os seus maus pensamentos e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, venham para Deus, porque grandioso é em perdoar. É um chamado à salvação, é um chamado a um conserto, é um chamado a uma vida séria com Deus, a levar as coisas de Deus a sério, a viver mais para Deus do que para as coisas deste mundo. É tudo legítimo os seus planos, de ter uma casa, de trabalhar, de almejar coisas melhores para a sua família, para você. É tudo legítimo e positivo, mas isso não pode ser o alvo da sua vida. Primeiro Deus, primeiro Deus. Buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Se tudo isso te afasta do Senhor, você está se perdendo, está ganhando o mundo e perdendo o céu. Busque o Senhor enquanto se pode achar. A gente tem que ser um pouco, cair na realidade, irmãos. Nós temos que ouvir pregações que nos levem a cair uma realidade. A que reino você pertence? Como está a tua vida com Deus? Está levando as coisas na brincadeira? As coisas do mundo você sai postando, para Deus e o mundo ver. Se o pastor postar uma coisa, um versículo bíblico, você não posta. E outra, só posta versículo bíblico de amor quando você estiver amando as pessoas. Porque não adianta você também ficar postando esses versículos de amor e odiando as pessoas, não. Deixa de ser hipócrita. Aqui tem um bando de crente. Te louvarei. Tá de mal do irmão, tá brigado, não vale de nada. Perto quero estar, junto aos teus pés. Mentira, você quer estar no mundo. Você quer estar nas bagaceiras da vida. Você não tem prazer de estar aqui levantando a mão com verdade, com sinceridade, dizendo: Senhor, esse aqui é um pecador, mas que está na tua presença, querendo conserto, querendo graça, querendo vida. Salmos 14, verso 2 diz: dos céus o Senhor se inclina sobre a humanidade, para ver se há alguém que tenha juízo e sabedoria, alguém que busque a Deus de coração, alguém que está aqui de coração, irmão. Não é sobre perfeição, é entender por que eu estou aqui no templo. Estou para cultuar a Deus, porque eu sou um trapo que precisa da misericórdia e da graça de Deus. Não é se colocar como perfeito, não. É dizer: Deus, tem misericórdia de mim. Eu não tenho alegria de estar na tua presença, mas eu estou falando a verdade para o Senhor. Me ajude a te buscar. Vou me afastar de quem me afasta de ti, e vou me aproximar de quem me aproxima do Senhor. Vou buscar aquilo que me aproxima do Senhor, e vou me afastar de tudo aquilo que me afasta de ti. Porque eu não quero perder o que há de mais precioso, pago pelo puro sangue de Jesus, que é a minha salvação, a minha redenção em Cristo Jesus.
receba esta palavra no teu coração e se coloca de pé em nome de Jesus.